mas ela não se deixa fazer. Técnicas de combinar. Na verdade ainda é 8h53, né? Começamos às 9h. Ah, o pessoal chegando. É 273 slides no único aqui, eu tô doido. É que eu ponho o curso todo, né? Tu achar alguma coisa? Não, já está na cabeça. Quando você monta um trabalho desse, se você não souber o que você quer, onde você quer, é isso que você altera, tá? Você puxa daqui, empurra de lá, e não tá, ele tem que estar todo... não vem aqui testar com ninguém, né? Funciona. Não dá para testar, você precisa ter conhecimento. E uma palestra chega a ter mais de 100 slides. Por quê? Porque imagens, o que nós temos que fazer com os nossos clientes, com tudo, né? No meio que a gente vive. Nós precisamos trabalhar com as 3 formas, né? A dinâmica, que é o processo de a pessoa tocar no negócio, né? O escutar, ter um bom tom de voz, porque não tem coisa pior que você ouvir alguém que te dói no ouvido, né? Ou alguém que atravessa a música, está lá tocando, de repente atravessa a voz, não é no mesmo tom que o violão, né? Ou que de repente a bateria toca um tom errado, você dói no ouvido. A pessoa que é auditiva vai doer no ouvido, né? E visual, que daí você precisa ter o apelo visual. Então, quando eu faço isso, o índice, para você ter uma ideia, o índice de assertividade de todos os cursos, de 0 a 100, chega a 95, 96. Tá? Tanto que essa é a minha média na FGV. Porque exatamente nós entendemos disso, né? Quando, quer dizer, em outras palavras, se eu usasse só visual, eu poderia atingir 50%, 60%. Talvez 70%. Mas quando você atinge todos os parâmetros, você vai muito mais longe. E não é só nos cursos da FGV, da FEMAR, você consegue melhor resultado. Bom, como sempre, nossos treinamentos eles começam com um vídeo. E esse vídeo ele é diferente, ele é interessante, porque ele fala de você. Presta atenção. Opa. Não. Vamos voltar aqui. Vai. Já se torna bem mais simples do que parece. Consumir o próprio patrimônio. Quando se é pequeno, tudo o que você deseja se torna bem mais simples do que parece. Consumir o próprio patrimônio. Chegar à lua. Ter o emprego dos sonhos. Viajar pelo mundo. O engraçado é que você cresce e a maioria desses desejos permanecem com você por muito tempo. Alguns vão continuar apenas como sonhos. Outros podem até virar realidade. Mas para isso, é preciso que você responda a uma pequena pergunta. O que você quer ser quando crescer? Astronauta? Médico? Bombeiro? Saber essa resposta não será o fim das suas buscas, e sim o seu ponto de partida para várias outras. É através dela que o seu futuro começa a ser desenhado. É ela quem transforma o plano louco em algo totalmente possível. Comigo não foi diferente. Assim como você, eu queria o improvável, o surpreendente, o inovador. Fazer o que ninguém mais seria capaz de realizar. Ir tão longe que nenhuma outra pessoa pudesse me alcançar. Ser o descobridor de uma nova era ou, quem sabe, de um novo tempo. Na verdade, eu queria mesmo era realizar meus desejos. E assim como numa brincadeira de criança, conquistar tudo aquilo que parecia improvável. O trabalho dos sonhos, a família perfeita, e por que não,
viajar pelo espaço. Não cheguei a ser astronauta, não fui bombeiro e muito menos médico. Mas experimentei o novo. Comecei do zero. Fiz de tudo. E tudo de uma forma diferente. Servi a aeronáutica, vendi jornais, verduras e picolé. Trabalhei como ajudante na construção civil. Fui operador de produção, pintor e até artesão. O meu primeiro grande patrimônio não foi nenhum castelo. Vendi muito esterco e metal para adquiri-lo. Talvez todas essas funções não me permitiam enxergar mais longe naquele momento, mas com certeza permitiu-me ter experiência suficiente para crescer com humildade, amadurecer, ter responsabilidades, experimentar minha capacidade de empreender para viver e estar à frente do tempo em que vivia. E você? Tem sonhado com o quê? Quais os seus planos para chegar lá? Ficar parado não vai lhe trazer nenhum resultado inovador. Não lamente a sua sorte. Não tenha vergonha do que faz. O trabalho é o que transforma você. Posso te dar um conselho? Sonhe. Experimente. Faça o novo. Busque a concretização dos seus desejos todos os dias. Escolha fazer o que você gosta, não apenas o que lhe traz dinheiro. Ele virá naturalmente através de seus esforços. Seja fiel aos seus valores. Faça com amor e seja o melhor naquilo que faz. Lembre-se, você é o único responsável pelo seu destino. Coloque-se sempre em primeiro plano. Ame o próximo na mesma proporção que se ama. Somos todos capazes de ser e fazer. Não deixe que façam por você. Erre. Erre de novo. E através do erro, ganhe experiência. Não seja tão duro com você mesmo. E quando tudo parecer difícil, volte a ser uma criança novamente, sem nenhum medo de responder àquela simples pergunta: o que você quer ser quando crescer? O que você quer ser quando crescer? Interessante isso, né? O que nós conseguimos ver nesse vídeo aqui? Qual a concepção de vocês? Qual a sua percepção desse vídeo? Não? Audácia. Audácia, arriscar, né? Arriscar-se, né? O que mais? Corajoso. Ser corajoso, né? O que mais? Coragem, audácia, Um chamamento, né? o chamamento, né? Vamos fazer, vamos. Né? Você é capaz, né? Não dá para ficar parado, o tempo está passando. Né? Qual é o seu sonho? O que mais? Positivismo. Positivismo, positividade, positivismo, tá certo? Né? Então, ser positivo com as coisas que você faz. Você viu o primeiro patrimônio dele? Não foi nenhum, né? Castelo, né? Mas lá mostra uma bicicleta, né? Uma bicicleta giradinha, né? E o que ele fez? Buscou, né? Como é que ele buscou? Né? Vendendo muito esterco e metal, né? Ele falou, vendi muito esterco e metal. Quem já não vendeu? Quer dizer, no interior a gente vende muito isso, né? Você precisa de um saco de esterco, daí lá fazia a compostagem, né? Fazia a misturada com terra, deixava aquecer. Depois que ele estava pronto, preparado, a gente vendia isso. Fiz isso também. Era piar, né? Alegria. O que mais? Dá para ver no vídeo. Realização pessoal. Realização pessoal. Tá. Aí eu acho que chegamos aonde nós queremos. Quando nós começamos na nossa vida profissional, o que nós queremos? Sucesso. Sucesso. Sucesso é relativo. Por exemplo, sucesso para uma criança de 5 anos de idade. Você vai perguntar para ela o que seria sucesso para ela. Né? Conseguir andar de bicicleta. Qual vai ser o sucesso dela? Né? Se fosse possível ela determinar. Né?
Aos 18 anos de idade, pegar a menininha mais gostosa da faculdade. Eu tô falando por mim, tá? Nunca consegui. Né? Porque não era assim, a embalagem não era tão boa, né? Não ajudava, a embalagem não ajudava, tinha que desenvolver outras habilidades. Então, a gente fala isso, na faculdade é uma coisa, quando você casa, você começa a ter outra ideia de sucesso, né? Achar o homem perfeito. Tem gente procurando até hoje, né? Tem as meninas procurando o homem perfeito até hoje. O que é sucesso? Daí você tem que ter o primeiro filho. Quando vem filho, o que passou a ser sucesso para você? O que é sucesso para quem vai ser mãe? Você fala assim, a mãe diz, puxa, que ele venha perfeito, não importa se é menino ou se é menina, que ele venha. Não é assim? Não é desse jeito que você pensa? Sucesso para mim é que ele venha maravilhoso, que a gente receba, que ele vai ser muito bem recebido. Passou a ser sucesso. Para o pai, quando o filho nasce, assim, puxa, agora eu tenho que trabalhar para esse filho. Porque a gente para de trabalhar para a gente quando tem filho, né? Não sei quem é pai sabe. Eu sempre quando falo dos meus exemplos, tá, pessoal? Aí provavelmente encaixe com muitos exemplos de vocês também. Então o sucesso ele é muito relativo. Mas chega uma hora da vida da gente em que realização de vida. O que te realiza? Aí é diferente. O que te faz feliz? Você vai chegando a uma conclusão depois de um tempo que o dinheiro é muito bom, ele traz, né? Ele traz uma série de confortos, mas o dinheiro especificamente ele só te traz felicidade em um momento. Tá? O dinheiro só te traz, e essa é a concepção minha, tá, pessoal? O dinheiro só te traz felicidade em um momento. Quando você não tem. Aí você põe a mão no bolso, sente aquela notinha. 10 real! Não é verdade isso? Já sentiu a alegria de colocar a mão no bolso e tirar? Numa época que você estava passando por uma dificuldade e achar no bolso de uma calça jeans aqueles 5 reais, 10 reais, 50. Uma vez eu achei 50 num terno. Falei, meu, que maravilha, 50 reais. Dá para comprar o gás, dá para passar mais um, né? Então, o que te traz felicidade? Então, a ideia aqui nós temos fases, mas no final da vida da gente, você tem que ter realizado, ou estar realizado, ou ter feito. Realizar é fazer, tá? Se procurar o dicionário lá, o que significa realizar é fazer. E a gente só consegue fazer se nós nos movimentarmos. Só conseguimos fazer uma família feliz se eu pegar e movimentar para isso. Eu só consigo fazer alguma coisa no trabalho se eu me movimentar para isso. Se eu cruzar os braços e esperar as coisas acontecerem, não vai cair do céu. Vai receber chuva e olhe lá. Então eu não posso, se eu quero me realizar, eu tenho que fazer. Então a pessoa realizada é a que faz. Quanto mais nós fizermos. E aí, isso me lembrou uma historinha que eu vi esse final de semana. Falando nisso, quero agradecer as histórias que me mandam, né? Que estão mandando, colocando no grupo lá, acho fantástico. Uma sobre o milho, né? A história do milho, tem duas, né? Tem a do piruá, já rodou na internet, mas essa do milho é de um fazendeiro que ganhava todo ano, né? Como melhor plantação, melhor milho da cidade lá nos Estados Unidos. Aí perguntar assim, o que você faz com o teu milho? Eu falei, dou para meus vizinhos, né? Eu falei assim, mas por que você dá os seus milhos para o vizinho? Por que você divide com eles? Porque se eu tiver bons milhos à minha volta, tá? Se eu tiver bons milhos, boas plantações, o meu milho vai ser melhor. Tá? Então, trazendo isso para a nossa realidade, quando nós queremos o bem do meio em que a gente vive, da volta que a gente vive, das pessoas que a gente vive, tá? Nós vamos ter bom resultado. Se na reunião de família eu quero o bem dos meus cunhados, das minhas cunhadas, eu posso não ser amicíssimo deles, mas eu quero o bem deles, isso retorna para você. Do trabalho, postura profissional que nós buscamos aqui, né? Queira o bem das pessoas, ajude as pessoas, lembra que você está plantando isso. Credibilidade, né? Crível e débil, né? Nós vimos semana passada. Então faça isso. Se você fizer isso, com certeza o teu milho será o melhor milho, ou seja, o teu trabalho, metaforicamente falando, terá melhor resultado. Muito bem. Vamos começar então na nossa apostila sobre entrevistando o cliente. Entrevistar o cliente, por quê? Olha só o que eu descobri nas minhas andanças, que nós temos medo de fazer pergunta. Você sabia disso, que nós temos medo de fazer pergunta?
Como é que eu descobri isso? Lá na terceira, no primeiro ano, eu apaixonado pela minha professora, a professora Karina, né? Eu lá com meus 7 anos de idade, apaixonado por ela, uma morena, cabelos cacheados, né? Cara, eu lembro até hoje o nome da professora, pra você ter uma ideia, que uma paixão foi forte, né? E aí, de repente, eu queria aparecer, né? Tô aqui, né? E aí eu fazia perguntas, levantava a mão, fazia pergunta, a professora Karina, com toda a atenção do mundo, me respondia, até que eu fiz uma pergunta que era boba, e a sala toda riu. Aqui eu fiquei vermelho, puxa, que sumi, né? E eu jurei que a partir daquele momento eu nunca mais ia fazer perguntas. Eu jurei que nunca mais ia fazer perguntas. Saiu a professora Karina, que só ficou no primeiro ano, entrou a professora Yolanda e eu continuei calado. E o que aconteceu? Os meus resultados apareceram no boletim, né? Antigamente era ótimo, muito bom, regular, satisfatório. Satisfatório, regular, né? E ruim. Insuficiente, não tinha ruim. Eu ficava lá no satisfatório, sabe? Já vinha em vermelho, satisfatório já vinha em vermelho, já é um sinal de alerta. Aí chegava no final do ano, 4, 5 matérias de recuperação, e dá de estudar, né? A professora Yolanda, o que tu fala? Rogério, por que você não pergunta? Quando alguém perguntava assim, se tinha entendido a matéria, não tinha entendido porcaria nenhuma, e eu dizia, por quê? O medo de perguntar. Enquanto eu fiz isso, enquanto eu tive medo de perguntar, os meus resultados foram ruins. Quando chegou no meu 8º ano, ia passar para o 2º grau, eu falei, preciso mudar isso, né? Graças a Deus eu nunca rodei em matéria nenhuma, recuperação todos os anos. Falei assim, vou fazer o seguinte, vou mudar. Eu acho que eu preciso começar a perguntar de novo. E passei a perguntar novamente. Em todas as matérias, aí tinha uma série de matérias, química, física, português, matemática, e eu comecei a perguntar. Durante os 3 anos, existiam alunos melhores do colégio que recebiam no final do ano. Eu estava sempre entre os 3. Olha só a diferença de resultado. Isso é fato, pessoal. Estou contando uma história real. E aí a gente tem que fazer uma analogia depois de um tempo. Por quê? Porque eu passei a fazer perguntas certas. Então, às vezes, mais importante que as respostas são as perguntas que você faz. Isso já aconteceu, já teve pronto. Então, a pergunta é muito importante. Mas como é que eu faço, então, para entrevistar meu cliente? Pergunte. Mas como é que isso? Dentro das técnicas de vendas, elas se caracterizam por terem exatamente a preocupação de compreender o que é que o cliente tem como necessidade. O que é que tu precisa? Quais as suas necessidades? E às vezes as respostas estão nas entrelinhas. Talvez nem ele saiba que tem essa necessidade. Né? Então, portanto, é preciso saber diagnosticar para, de forma adequada, suprir essa necessidade. E para isso nós vamos usar as ferramentas que são as perguntas. É ferramenta. Tá? Do mesmo jeito que o pessoal aperta, porca, parafuso, é uma ferramenta de trabalho. Então, essas perguntas elas vão ser importantes. Agora, se eu preciso ter critério, eu preciso tomar cuidado, né, para poder direcionar a conversa que nós estamos tendo para obter, para tirar do cliente o que ele pensa, as suas impressões, né, para poder descobrir as suas necessidades e, lógico, saber em que pontos ele realmente tem objeção, ele tem resistência para a aquisição do meu produto. O negócio é preço, tá? Como é que eu vou combater preço? Eu não consigo trabalhar com preço. Vamos tirar o seguro, né? Ou melhor, o que é que o meu produto tem de diferente? Mas é igual. Quem disse que é igual? Nós já vimos na aula passada que o nosso produto é diferenciado. É regional, com um número menor de pessoas, não estamos lá concorrendo com 2.000, 3.000 pessoas, mais de 1.000 pessoas, não são grupos com 200, no máximo 300, é isso? 200 pessoas, no máximo 200 pessoas, então as possibilidades são maiores, possibilidade de ter os administrativos à disposição para poder solucionar o problema, né? Que uma diferença, de repente, como nós vimos semana passada, né? Eu estava conversando com um profissional aqui, presente, assim, puxa, mas são R$80. R$80 dá por dia
Nós fizemos a conta, 80, 2 e pouco. 2 nos quebradinhos. Eu sei que dá 2 e pouco por dia. Então, você está pagando. Então, diluir isso da melhor forma possível, mas isso é 2 cafezinhos por dia. Um cafezinho, né? Tem em torno de 2 e 2. Às vezes não dá nenhum. Às vezes não dá, depende, né? Se for tomar em balneário, não dá. Se for expresso, acabou, é 3 pila. 4. Ó, dá menos que um cafezinho por dia. Tá? E aí, com a vantagem, você me paga um cafezinho por dia, tá? E eu estou aqui, quando você dá um oi, eu estou aqui. Quando tiver assembleia, você está lá. Quando você, né? E a ideia do churrasco ficou boa, né? Aquela da semana passada, né? Fantástica aquela ideia do churrasco. Quando tiver um coquetel, você vai estar lá. Você vai ver a sua bolinha. E não tem, pessoal. Experiência quem for contemplado com bolinha, tá? Não tem alegria maior de cair a bolinha e vocês... É a minha, que legal, eu não vou precisar desembolsar nada, né? Desembolsar nada. Então, a alegria de pegar e ter isso. Então, na verdade, eu preciso entender que eu tenho um produto diferenciado, mas eu só vou saber isso se eu oferecer perguntas. Agora, como é que funcionam essas perguntas? Vamos lá. As perguntas fechadas. O que elas são, perguntas fechadas? Elas só têm 2 caminhos, tá? Por exemplo, o senhor vai repor o seu estoque de engraxante? O senhor quer comprar um consórcio? A resposta? Sim ou não? Sim ou não? Acabou. Acabou a nossa conversa ali. Tem que tomar muito cuidado com essa pergunta. Por quê? Porque quando você faz a pergunta, você quer o produto, conhece o produto X, sim ou não? Ela pode te levar a caminhos ou te levar a caminho nenhum. Te levar a bons caminhos, ou ter a confirmação do que você quer, ou até mesmo você acaba perdendo a venda. Em geral, as perguntas fechadas, elas têm como resposta um sim ou não, como nós vimos aqui. Se você deseja estabelecer um diálogo com o cliente, com certeza essa não é a pergunta que deve ser usada. Por quê? Agora, se você quiser reduzir as possibilidades de escolhas, ou seja, as respostas que objetivam uma escolha entre 2 opções, essa é a melhor pergunta. Então, saber usar ela, tá? Para poder fazer a melhor pergunta possível, um sim ou não. Ou seja, não estabelece diálogo, mas confirma ou nega uma objeção ou uma necessidade. Então, diálogo não serve. Mas, porque precisa ser realmente azul? Não. Minha mulher gosta de vermelho. Pronto. Não. Por que não? Porque pode ser vermelho, rosa, laranja, branco. Perguntas abertas. Essas possuem mais possibilidades. As perguntas são, por que você tem interesse num software de gestão? Vamos trocar essa pergunta aqui. O que interessa para o senhor num grupo de 36 meses? Qual o interesse que o senhor tem num grupo só que trabalha em 24 ou 36 meses? Então, eu consigo tirar uma resposta desse cliente. Que tipo de performance o senhor espera de uma embaladeira? Vamos mudar aqui. Que tipo de veículo o senhor precisa, para a efetivação do nosso consórcio? Que tipo de veículo o senhor vai usar? Para que o senhor vai usar? Para poder saber direcionar em que carta de crédito ele vai estar utilizando. Então, quando eu faço a pergunta, eu estou entendendo o cliente. Ele se força a me responder. Para que aplicações você precisa de uma empilhadeira? Ou para que aplicações você precisa de um carro? Para que aplicações você precisa de uma picape? Ou para que aplicação você usaria a moto? Não, eu vou viajar. Serve? Então, nós temos daqui uma BIS 110 fantástica. O senhor vai poder cruzar o Brasil, né? É isso que a gente vai oferecer para ele? De jeito nenhum, né? Por quê? Porque a necessidade, ele quer viajar de moto, então ele precisa de uma moto grande. E não pode ser qualquer moto, tem que ser uma que seja confortável, que esteja dentro do orçamento dele, e assim por diante. As perguntas abertas, elas não podem ser respondidas com sim ou com não. Aqui, nós vamos obter os comentários dos nossos clientes. Ou seja, a maior possibilidade de estabelecer um diálogo, saber necessidades, descobrir os desejos desse cliente. Pergunta de eco.
na verdade, você refaz a pergunta dele. Tá? Quando o cliente diz, olha, esse curso é muito caro. Ele fala assim, olha, esse consórcio é muito caro, essa carta de crédito é muito caro. Aí você pergunta, cara ou caro? Você pergunta novamente, caro? Por quê? Porque é uma forma de ele se expor novamente, né? Acho que o tempo foi curto demais. Curto demais? Então você repete lá a última coisa que ele falou, você repete, então dá um eco, né? Dá um eco. A pergunta de eco é um recurso para quê? Para que nós nos aprofundemos na objeção dele. Ele tem uma objeção e nós vamos estimular o cliente para que ele fale, tá? Sobre o que ele tem de contra ou desfavorável naquilo que ele está adquirindo. E aí, cria-se uma necessidade que ele explique o porquê. Ou seja, que ele se exponha. E quando o cliente expõe uma objeção, fica muito mais fácil saber em que canal dos 5 canais, ou como aplicar os 6 verbos de ouro, né? 6 verbos de ouro, daí é esvaziar o cliente, ouvir o cliente, escutar o cliente. Tá? Nunca se deve recuar diante de uma objeção. Isso é fato, nós já vimos aqui que é possível. Tá? Agora, nós precisamos nos aprofundar para entender a objeção dele. E as perguntas são o melhor caminho. Tá? A refletiva. O que é a pergunta refletiva? Ela é uma pergunta de reflexo. Então, o senhor quer dizer que, aí repete aquilo, né? Que se nós conseguirmos chegar ao valor do consórcio que se encaixa no seu bolso, nós fechamos o negócio? Tá? Em outras palavras, o senhor pretende, devido ao orçamento, o senhor está adiando essa aquisição? Então, quando eu sei a objeção, quando eu mostro que eu estou entendendo, que eu estou empatizando com ele. Empatizando com o meu cliente. Bom, se eu entendi bem, o senhor acredita que esse produto ele tem que ser entregue no máximo em 4 meses? Porque o senhor tem essa e aquela necessidade? Então, a pergunta refletiva ela tem o objetivo de repetir a ideia, né, e o comentário do cliente, para entender, para confirmar o que realmente ele pensa e qual é a objeção dele. Tá? Nós vamos chamar isso de termômetro. Aqui eu consigo determinar se eu estou prestes a fazer o fechamento ou não. Pergunta de benefício. A pergunta de benefício consiste, né, em perguntar por que aquele benefício ele é importante para o cliente. Aqui, ó. Esse equipamento é muito seguro. Tá? Isso é importante para o senhor? Ou o nosso consórcio ele possui um seguro, é um seguro de vida. Isso é bom para o senhor? Então, preciso. É um benefício que nós estamos dando, né? E que é importante. Ter uma loja perto do senhor é importante? Então, quer dizer, que benefício a gente está oferecendo? Eu tenho que fazer o cliente raciocinar. Porque se eu não faço ele raciocinar, as únicas coisas que ele vai questionar seriam 2 coisas que o cliente questiona. Preço e prazo. Só. Se eu deixar o cliente, ele só vai me questionar preço e prazo. Quer dizer, em outras palavras, né? Preço e prazo a concorrência também tem, preço e prazo. Então eu preciso mostrar para ele que eu tenho algo a mais. E a pergunta faz isso, né? A vida útil desse tipo de serra, por exemplo, é pelo menos o dobro da convencional. O que o senhor acha disso? Ou os nossos grupos são apenas de 200 participantes, diferente da concorrência. Por que isso pode ser importante para o senhor? Então, esperar a resposta, mostrar por meio de perguntas que ele tem que raciocinar, ele tem que pensar diferente, que nós estamos ali para ajudar ele a conseguir o resultado e que isso não tem preço. No primeiro dia, eu até perguntei, não sei se eu perguntei para vocês, mas eu perguntei, o que vale mais, um Picasso ou um copo d'água? O que vale mais? Depende Depende do meio. Eu fiz essa pergunta no primeiro dia, vai depender do meio que você está. Tá? E um Picasso lá no meio do Saara, ou do Atacama, que é mais quente que o Saara aqui, né? Que é pertinho, mais perto, não precisa ir tão longe, né? Se estiver ali, cara, um copo de água tem um valor muito maior. Eu troco, né? Uma garrafa de água, troco um Picasso. Pode ficar com o Picasso.
né? Entendendo que nós precisamos fazer o cliente entender isso. Que o nosso valor, o valor que nós temos agregado é muito maior. Então, isso é para enfatizar, essa pergunta, a de benefício, serve para enfatizar as nossas diferenças, né? Os nossos grupos são regionais. Isso é importante para o senhor? Tá? Olha, nós temos um administrativo aqui próximo ao senhor. Isso é importante? Então, para ele mostrar para ele que, puxa, o outro não tem. Nem falaram sobre isso. Principalmente, é o seguinte, ninguém vende, nenhuma concorrente de vocês vai vender para o cliente, ou vai falar para o cliente que as assembleias são nacionais, que a administração lá no Rio de Janeiro 0800 que não funciona, ou se funciona, ele vai ficar esperando um monte de tempo. Não vão falar isso, porque esses são os pontos fracos deles. Ninguém vende ponto fraco. Nós vamos vender sempre os pontos fortes. Então nós precisamos saber quais são, por isso que é importante conhecer o concorrente, conhecer cada um dos, o consórcio lá de Blumenau, como é que ele funciona, qual a diferença dele, quais são os diferenciais competitivos que ele tem, o consórcio nacional tal, qual o diferencial, aquele que vende especificamente casa, o que eles têm de diferente, o que eles têm de forte. Pegar material e estudar. Estudar a concorrência para saber onde nós podemos combater esses pontos dos nossos concorrentes. Acima de tudo, a intenção aqui é testar que aspectos do nosso produto, do nosso serviço, podem ser importantes para o cliente. Identificar qual que é o argumento mais adequado. Por quê? Porque o que é interessante quando você faz a pergunta para o cliente, é uma coisa que nós não fazemos e confiamos na nossa memória, é anotar. Nós não anotamos porque eu vou lembrar disso. Quando você faz um checklist daquilo que você conversou com o cliente da última vez, para ir lá fazer uma nova visita, olha, ele falou sobre isso, isso, isso. Ah, eu estive aqui semana passada, Aí como você fez o checklist, você vai relembrar os pontos que foram fortes, ou os pontos que ficaram em dúvida, e eu vim trazer as soluções para o senhor. Pergunta teste. A pergunta teste, ela serve para quê? Para auxiliar em qualquer momento da venda. Para que ela serve? Ela pode ser feita tanto na fase de entrevista, estou entrevistando o cliente com as minhas perguntas lá, durante a apresentação, durante a negociação ou durante o fechamento. Entendendo? Olha aqui o que eu fiz aqui. Tá? Olha as fases da venda. Primeiro a entrevista. Quando eu faço a entrevista, o que eu estou fazendo? Quando eu estou fazendo diagnóstico do cliente. Tá? Opa, já tenho o produto. Olha, já sei que para o Rogério não gosta de carro pequeno, o Rogério gosta de carro maior, então, já vou fazer uma apresentação para ele. Olha, sinta-se aqui, daí dá uma voltinha com ele lá na concessionária, vamos fazer o test drive com o carro, olha, esse modelo, daí o senhor vai poder optar por cor, fiz uma apresentação, tenho o folder, tenho todo o material, Aí a negociação, que é onde ele vai partir, os meus pontos fortes, eu vou questionar preços com vocês, e as possibilidades. E aí, nós chegamos ao fechamento, que é a certeza que nós temos que ele vai fechar negócio com a gente. E se ele pegar e fizer um questionamento aqui, não tem problema. As perguntas auxiliares ou as perguntas testes vão testar. Em qualquer momento aqui, eu posso fazer pergunta teste. Tá? A pergunta teste aqui tem um diagnósticozinho de que serve para quê? Tá? Boletim de nota, que diz qual o desempenho que você está tendo na tua venda. Ele serve como boletim de nota. Ou um termômetro, para saber o quê? Se eu estou quente ou frio na minha negociação. Também serve como guia, que vai me orientar, para ver se eu estou chegando ao fechamento ou não. Por exemplo, olha, nós temos o modelo Mag, nós temos aqui o modelo TSI 1.4 Turbo, com 140 cavalos. Isso é importante para o senhor? Potência, resistência e durabilidade? Ou nós temos um veículo pequeno e ágil. Isso é importante para o senhor? Tá? Se fosse comprar o carro, que modelo você ia dar preferência? Entende? Estou testando aí o cliente. Em sua opinião, qual o requisito para admitir
uma nova empresa, um novo fornecedor, ou qual o requisito que nós precisamos ter para poder nos tornarmos fornecedor de você, de consórcio. Então, eu estou testando o meu cliente. A resposta pode ser fria ou pode ser quente. Vantagens da pergunta teste. É uma ferramenta valiosa, segura, pois pede apenas uma opinião, ela não vende, tá? A pergunta teste não vende, tá? Mede o desejo de compra, se é frio ou se é quente. Dá ao vendedor o controle da entrevista, porque eu ainda estou fazendo perguntas. Verifica o que pensa o comprador, faz uma análise, do que ele está pensando. Evita objeções de compra, ou se existirem, você consegue solucionar. E revela sua opinião e até mesmo que pontos ele tem resistência quanto ao meu produto. A pergunta teste, então, ela pode ser usada em qualquer lugar e quantas vezes você julgar necessário. Não se importe se as respostas forem frias, porque daí eu vou fazer uma medição, pois será um sinal para eu poder mudar de direção. Agora a gente vai fazer uma pequena dinâmica aqui, de criar nossas próprias perguntas testes. Eu coloquei algumas perguntas testes aqui que podem ajudar você. Por exemplo, se você fosse trocar de carro, o que você busca? Aqui tem equipamento, na verdade, eu coloquei aqui os exemplos porque vocês vão criar de vocês. O que você espera como resultado final de uma compra deste tipo? Que limite de preço você tem em mente? Não encerrei venda nenhuma aqui, Só estou testando, Eu quero saber. Você já conhecia produtos como esse? Qual a sua opinião a respeito? Você conhece consórcio? Qual a sua opinião sobre consórcio? E aí, aquelas matérias que o Paulo manda, lá da Associação da BAC, fantásticas. Vocês clicam no link lá para ir ler? Assim que é chato ler, pessoal? Mas eu não sou vendedor. Eu comecei a ler aquilo lá e falei assim, meu, tanta ferramenta fantástica. Você tem dados que o cliente não tem. Entenda, você é consultor. Quando... Quer ver que interessante como é importante ter um consultor na nossa vida? Meninas, vou pegar as meninas aqui. Carro, meninos. Vocês gostam de carro? Tem que gostar, né? Sim. Quantos octanos tem a gasolina comum? Ai, não sei. Não tenho a menor ideia. Com quantos mil quilômetros tem que trocar o óleo do seu carro? Sei, 10. Não tem. 10. Que tipo de óleo do seu carro? É um API? Ou o que significa 20W40? A textura do óleo. Textura do óleo, Entenderam? Por que a gente precisa consultar na vida da gente? Quando você vai no frentista de gasolina, ele vai dizer assim, olha, a nossa gasolina, a nossa melhor gasolina possui 85 octanos. A octanagem é o tempo de explosão que ela tem. Agora, a nossa melhor combustível, um combustível premium, chega a 91 octanos. Isso é bom porque o seu carro vai ficar mais econômico. Ele não vai andar mais, ele vai ficar mais econômico porque ele vai ter uma queima mais completa de combustível e não vai haver desperdício. Você não pagaria um pouquinho mais por um combustível desse? Já, sim, com certeza. Viu? Acabei de fazer ela mudar de combustível. Vai pagar R$ 4,90 o litro. Você está pagando R$ 3,50? Mas ele vai ser muito mais econômico, vai manter seu carro. Olha, inclusive, o resultado pode não parecer nesse momento interessante, mas lá no final, quando ele estiver com 150, 200 mil quilômetros, o seu carro não vai estar fumando, ele vai ter uma queima completa, a queima vai ser limpa. Mas eu não vou estar com esse carro. Não vai estar. Então vai ter o melhor preço de revenda. Porque não vai dar aquela, deixar na lenta lá e dar aquela acelerada. Isso é aquele carro ninja, Já viu o carro ninja? Você acelera e sobe no meio da fumaça, Não, entenderam, pessoal? Então nós precisamos de consultores na nossa vida. Nós precisamos consultores. Consultor é quem dá consulta. Quem dá consulta é quem sabe. E o que você sabe? Quando o Paulo manda aquilo lá, eu começo a ler, meu Deus, quanta ferramenta aquilo de conhecimento. Então, quando você descobre isso, você tem uma coisa que o cliente não tem, que é conhecimento. E conhecimento, quando você aplica, que você precisa ter informação, tá? A informação, como o Paulo manda, é informação, tá? Quando você lê, vira conhecimento. Quando você aplica no cliente, vira sabedoria. Você se torna um sábio. Aí você se torna um consultor.
Eu sei que é chato ler no mundo corrido como nós estamos. Rogério, você não sabe. O vendedor sempre fica arrumando desculpa para os... A gente fica arrumando desculpa para os nossos erros. Mas você não sabe, Rogério. Eu estou sozinha, não, né? Tenho filho para criar, tenho roupa, tenho casa para limpar. Não tenho tempo. Pessoal, nós só não temos tempo para as coisas que nós não queremos, tá? Tem a preferência. Porque tem outra preferência. Alguém tem tempo de um médico hoje? Não tem, porque eu tenho 2 clientes, mas se tu tiver uma dor de barriga, o que você faz? Você muda toda a tua rotina e vai no médico. Por quê? Porque você não está bem. Então, nós só não temos tempo para aquilo que nós não queremos, ou que nós não damos importância. Então, comece a rever seus conceitos de necessidades. Lembre-se, você tem que ser consultor. A palavra consultora já está caindo em desuso. Agora sim, você é coach em vendas. O que é o coach? Né? Comece a pesquisar. Coach é técnico. O que é o técnico? Técnico é o cara barrigudinho que fica na beira do trem. Vai para lá! Corre para aquele lado! Vem para a defesa! Ou seja, ele orienta o seu time de vencedores para que chegue aos resultados. Você não precisa ser gordinho e não precisa ficar na beira do campo. Mas você pode ajudar seus clientes a atingir os seus resultados. E tu só vai fazer isso se você tiver conhecimento. Sem conhecimento das habilidades de cada um dos seus clientes, você não vai poder ajudar o seu cliente a tomar as melhores escolhas. Essa é uma opinião? Não. Essa é uma certeza. Uma certeza de que se você fizer isso, você vai ter resultados. Tá? Para quando você precisa do nosso produto? Quantas pessoas usarão o novo produto? Que tipo de produto você está procurando? Para ter plena satisfação, o que você julga importante? Tá? Então é isso que nós temos que fazer. Aqui eu coloquei uns exemplos na apostila de vocês, ou em folhas, não temos folhas aqui, precisaríamos fazer as perguntas testes. Vamos fazer o seguinte, vamos nos reunir em grupos, aí fica melhor para a gente descobrir que perguntas testes poderão ser usadas no nosso produto, que são o consórcio. Vamos nos reunir e vamos fazer no mínimo 5, 6, 7 perguntas testes, 8, 10 perguntas testes, no mínimo, para nós podermos ajudar nossos clientes a usar esse termômetro, ou nós usarmos esse termômetro da melhor forma possível. Vamos lá? Reunir um grupo de 4, né? Eu acho que dá isso. Eu acho que dá grupos de 4 e 10. Não, dá para grupos de 4, certinho.